A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade na presença do nosso Senhor. Estamos aqui para ler mais um capítulo do dia, o capítulo 44 do livro de Gênesis. Louvamos ao Senhor, o engrandecemos, porque a cada dia podemos estar desfrutando da sua presença, da sua palavra. Nós o adoramos porque temos este alimento espiritual saudável para as nossas vidas, para crescermos no conhecimento do Senhor, para estarmos fortificados. É a vitamina espiritual para as nossas almas. Amém? Oh, meus irmãos queridos, nós louvamos a Deus porque temos a palavra escrita em um livro chamado Bíblia e temos também a palavra viva em nossos corações, esta palavra de Deus, viva e eficaz, digna de toda aceitação. Vamos então estar prosseguindo na nossa leitura de um capítulo ao dia para meditação e que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações, pois Ele é quem nos edifica, Ele é que nos revela as verdades da palavra de Deus. Amém? Vamos então, de Bíblia na mão, capítulo 44 de Gênesis. José deu as seguintes ordens aos administradores da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes por que retribuíram o bem com o mal. Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu senhor disse isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se alguns dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós os demais seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando José e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa.
Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Amém, meus irmãos. Aqui nós encerramos o capítulo 44 de Gênesis. Nós vemos aqui uma situação constrangedora para os irmãos de José. Ele que com astúcia tramou esta forma de reter seus irmãos ali no Egito, principalmente a Benjamim, o seu irmão de mesmo mamãe e mesmo pai. Ele então tramou com o seu encarregado de colocar a taça, sua taça de prata, de seu uso pessoal nas refeições, dentro exatamente do saco de mantimentos, dos alimentos que eles foram comprar no Egito, logo da bagagem de Benjamim. E assim, esta trama de reter seus irmãos ali fez com que ele mandasse o seu encarregado ir atrás e dizer, né, que por que eles estavam pagando bem com mal,
pegando o utensílio da casa dele, ele se igualando aos egípcios, né? De que ele seria um adivinhador, que ele faria adivinhações ali, mas na verdade, com certeza, se um objeto de uso pessoal faltasse na casa dele, com certeza ele iria perceber. Mas aqui nós vemos que eles estavam tão aflitos e tão angustiados e tão assim desejosos de provar a sua inocência, de que estavam retos e que eram de bom caráter, que eles todos abriram os seus sacos, né, de mantimentos para que fossem inspecionados e disseram que com quem fosse achado, a consciência deles estava tão limpa naquele momento que com quem fosse achado seria morto e os demais seriam escravos de José lá no Egito, sendo que o encarregado disse que não, somente aquele que fosse encontrado iria ficar como escravo. E justamente com Benjamim foi encontrado. Isso fez trazer grande angústia e aflição ao coração dos seus irmãos. E eles, ao ponto deles rasgarem suas vestes, este era realmente um sinal de grande angústia e aflição pelo que estaria acontecendo, porque justo na bagagem de Benjamim, justo esse filho que foi tão recomendado, onde Judá se colocou diante do seu pai, que ele seria culpado pelo resto da vida diante do pai se acontecesse alguma coisa ao jovem e ele não retornasse com ele para a casa de seu pai. E assim todos se uniram, prepararam de volta os seus jumentos com os mantimentos que compraram e retornaram ao Egito. E na presença de José, se colocaram dizendo que seriam seus escravos, seriam seus servos, mas que permitisse que o jovem Benjamim voltasse, porque ele não suportaria ver o seu pai em tristeza morrer em sua velhice. E assim ele se colocou no lugar de Benjamim, ele se prontificou. Nós vemos aqui um tipo de Cristo ao nosso favor. Benjamim ali, por ser encontrado, já estava decretado, ele era a autoridade máxima, era a autoridade máxima do Egito, abaixo apenas de Faraó, então já estava decretado, vai ser meu escravo, não vai voltar mais. Era uma forma que foi usada para reter, mas Judá se colocou no lugar. Ele se entregou no lugar. Nós vemos que a pessoa do nosso Senhor Jesus é tipificada em Judá, porque Jesus também se colocou no nosso lugar para sofrer a condenação pelos nossos pecados em nosso lugar. Oh, meus irmãos, e assim podemos hoje ser livres do poder do pecado, somos resgatados pelo sacrifício e entrega de Jesus por nós. Nós vemos aqui que coisa maravilhosa que tipifica o Senhor Jesus nos salvando neste fato e acontecimento na vida dos irmãos de José. Nós vemos como a palavra do Senhor venha nos inspirar, venha nos revelar as verdades do Senhor, porque é do Senhor que vem essa compreensão, essa sabedoria, para que possamos entender que toda a palavra de Deus nos manifesta o Senhor Jesus em tipificações. E no futuro o Senhor mesmo foi revelado, o Filho de Deus
foi revelado. Ele tomou a forma de carne, foi o Deus conosco para estar aqui, passando e suportando todas as aflições ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por nós. Oh, meus irmãos, glórias, glórias a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos revela Jesus, revela o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos continuar vendo essa história da família de José. E vamos ver ainda grandes acontecimentos que estão por vir. Que Deus nos abençoe. Espero que os irmãos estejam crescendo no conhecimento, buscando também mais informações, bíblias de estudo. Eu gostaria também de ainda estar lendo sobre essa atitude dos irmãos de José em relação a Benjamim. Olha aqui. Então Judá se chega a ele. Judá se chegou a José, sem saber que era José, né? Verifica que os irmãos de José experimentaram grande mudança interior em relação ao tempo em que venderam para o Egito a José. Essa mudança revela-se não somente na disposição de todos os irmãos sofrerem como escravos por amor a Benjamim, mas principalmente na súplica de Judá em favor de Benjamim. Estavam agora dispostos a assumir a culpa pela iniquidade que praticaram no passado e pagar a qualquer preço para salvar Benjamim e evitar que o seu pai sofresse uma aflição mortal em sua velhice. Oh, meus irmãos, foi provado aqui a mudança no caráter, a mudança no comportamento daqueles irmãos de José, que agora estavam dispostos a se sacrificar pelo seu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade e vamos prosseguir no próximo dia, continuando aqui com o nosso compromisso e nosso propósito de crescer nas Escrituras e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Deixando aquele abraço fraternal da irmã Daniela a todos. Fiquem com Deus.